Capítulo 259, 31. Persistência de dados com Sclit em Flutter. Consulta de dados. Sclit é um mecanismo de banco de dados SQL embutido que não requer um processo de servidor separado. É amplamente utilizado em dispositivos móveis e pequenas aplicações, tornando-o uma excelente escolha para persistência de dados em aplicativos Flutter. Neste capítulo, vamos explorar como consultar dados usando o Sclit em Flutter. Antes de começarmos, é importante entender que o Sclit armazena dados em tabelas, que são coleções de linhas. Cada linha representa um único registro ou item de dados, e cada coluna em uma linha representa um campo de dados. Para consultar dados em Sclit, usamos a linguagem SQL, Structured Query Language, que é uma linguagem padrão para interagir com bancos de dados relacionais. Primeiro, precisamos configurar nossa aplicação Flutter para usar Sclit. Isso envolve adicionar a dependência Sclit ao nosso arquivo pubspec.yaml. Em seguida, importamos o pacote Sclit em nosso arquivo Dart. Também precisamos importar o pacote path_provider, que nos ajuda a encontrar o caminho para o diretório onde vamos armazenar nosso banco de dados. Pri maior que, dependências, Flutter, SDK, Flutter, Sclit, 1.3.0, path_provider, 1.6.22, menor que barra pri maior que. Depois de importar os pacotes necessários, podemos criar nosso banco de dados. Isso é feito chamando a função OpenDatabase e fornecendo um caminho para o arquivo do banco de dados. Se o banco de dados não existir, ele será criado. Caso contrário, ele será aberto. Pri maior que, final future database igual OpenDatabase, join a white get databases path, apóstrofo my_ database.db, ponto e vírgula, menor que barra pri maior que. Agora que temos nosso banco de dados, podemos criar uma tabela para armazenar nossos dados. Isso é feito usando a função execute para executar uma instrução SQL create table. Esta instrução define o nome da tabela e os tipos de dados para cada coluna. Pri maior que, a white database.execute, create table my_ table id integer primary key, name text, age integer, ponto e vírgula, menor que barra pri maior que. Com nossa tabela criada, podemos inserir dados nela. Isso é feito usando a função insert, que leva o nome da tabela e um mapa dos dados a serem inseridos. O mapa deve ter uma chave para cada coluna na tabela e um valor correspondente para cada chave. Pri maior que, a white database.insert, apóstrofo my_ table. Id, 1, name, João 2, age, 30, ponto e vírgula, menor que barra pri maior que. Finalmente, chegamos à parte importante, consultar os dados. Isso é feito usando a função query, que leva o nome da tabela e retorna uma lista de mapas, onde cada mapa representa uma linha da tabela. Podemos então iterar sobre esta lista para acessar os dados individuais. Pri maior que, final list menor que map menor que string, dynamic maps igual ao white database.query apóstrofo my_ table, menor que barra pri maior que. Podemos também usar a cláusula where na nossa consulta para filtrar os resultados. Por exemplo, podemos buscar todas as linhas onde a idade é maior que 25, pri maior que, final list menor que map menor que string, dynamic maps igual ao white database.query, apóstrofo my_ table, where, age maior que, where args, 25, ponto e vírgula, menor que barra pri maior que. Sclit em Flutter é uma ferramenta poderosa para persistência de dados. Com ele, podemos criar, inserir e consultar dados de forma eficiente e eficaz. No entanto, é importante lembrar que Sclit é apenas uma das muitas opções disponíveis para persistência de dados em Flutter. Dependendo das necessidades do seu aplicativo, você pode achar que outras soluções, como o Firestore do Firebase ou mesmo uma API REST personalizada, são mais apropriadas. Espero que este capítulo tenha lhe dado uma boa visão geral de como consultar dados usando Sclit em Flutter. No próximo capítulo, vamos explorar como atualizar e deletar dados.